também, né? Atuei como jornalista. E uma das coisas que o temperamento mexeu comigo é que quando eu fui estudar os temperamentos, eu me identifiquei dentro dos temperamentos e comecei a aplicar isso na minha vida. E eu falei, gente, isso é muito poderoso, isso é muito forte. Entender o temperamento e trabalhar, porque eu sempre falo, né, que as pessoas criticam muito o jeito da gente ser, o jeito da gente falar, o jeito que as coisas acontecem, e muitas vezes é porque as pessoas não entendem quem você não sabe quem você é, e as próprias pessoas não sabem quem são. Então elas julgam os outros, ou porque a pessoa é tímida demais, ou porque a pessoa fala demais, ou a pessoa porque é organizada demais, ou a pessoa porque é desorganizada demais. E aí eu fui estudar fora do país, estudei na França, estudei em Nova York, e me especializei em visagismo. Hoje tenho minha própria escola, né, que é a J. Fraga Academy, onde eu formo outros profissionais. E através da análise da face, nós conseguimos identificar com muita clareza os temperamentos, porque se você for na internet, eu vou falar algumas dicas para vocês aqui, mas vocês, às vezes a pessoa fica com dúvida. Mas quando a gente analisa isso na face, não. Mas daqui a pouco eu vou falar como, né? Tá. Então, eu tenho 10 anos atuando nisso e mais de 5.000 análises faciais, ajudando as pessoas a descobrirem o seu temperamento. Aí minhas alunas entrando aí na live. Legal. Fala um pouquinho mais. Esse curso que você dá, eu fiquei interessada, assim, a consultoria de imagem, ela envolve tudo isso. É uma coisa só na consultoria, é isso? Análise facial, os temperamentos? Na verdade, não, porque algumas pessoas não fazem isso. Eu desenvolvi uma metodologia porque eu acredito no seguinte, se você vai trabalhar a sua imagem não começa do corpo, a sua imagem começa do rosto. O rosto é a sede da identidade humana. Tudo que você precisa saber sobre você está no seu rosto. Ai, não é... Você está olhando para mim, você está sabendo tudo já, estou fazendo leitura. É involuntário, mas é que nem minhas alunas. Eu falo, chega uma hora que você está analisando todo mundo. Você passa até um cachorro, você fala, ai, não sei se trata esse cachorro, né? Eu brinco que os cachorros também, né? Os animais têm os temperamentos também, mas é verdade. E aí, o que acontece? Eu desenvolvi um método que tudo começa a partir do nosso rosto. Uma vez que você identifique, o rosto é um mapa. E eu brinco que Deus falou assim, olha, eu vou colocar bem na tua cara, literalmente, para ver se tu sabe o que tu tem que fazer. Mas o problema é que a gente se olha, mas não se vê. E aí, quando você não se vê, você não consegue se conectar. Então, dentro disso, eu criei um trabalho de consultoria que começa através da análise do rosto, e a partir disso a gente vai desenvolver todas as características do que você vai... Porque o temperamento, gente, ele define como você come, como você se relaciona, o que você faz, a cor de roupa que você escolhe, as atividades físicas que você escolhe, tudo na vida é o temperamento que vai decidir. E aí, a partir disso, depois de atender muitas clientes, falaram, por que você não cria um curso? E aí foi que eu criei 2 cursos, um que é o de análise facial para a pessoa ser uma especialista como eu, e o outro curso é o dos temperamentos, que qualquer pessoa pode fazer para ela entender qual é o temperamento dela e como usar esse temperamento ao seu favor. Legal. Então, é bem legal. E assim, falando sobre isso, como você consegue fazer um resumo do que são as características do rosto, que elas representam, para a gente conseguir entender um pouquinho mais? A primeira coisa que eu vou falar para vocês são das estruturas de visão facial. Então, por exemplo, o Dr. Paul MacLean, que é um neurocientista muito famoso, a gente tem esse apoio da neurociência, tá, gente? Porque a neurociência é a ciência que estuda o nosso cérebro, como o nosso cérebro reage a uma série de questões, né? E o Dr. Paul MacLean, ele cria uma estrutura que chama cérebro trino. Então, dentro desse cérebro trino, a gente tem o cérebro reptiliano, que fica aqui abaixo da nuca, que é responsável por esse terço da face, que é a nossa parte instintiva, que é a nossa parte de ação, que foi o primeiro cérebro desenvolvido pelo homem, segundo os estudos dele. Então, aquela parte do impulso. Então, tudo que tiver nesse campo, da linha do nariz até a linha do queixo, eu peguei aqui vou pegar um paquímetro para mostrar para vocês. Tudo que tiver nesse campo aqui representa como você age perante a vida. A boca representa a sua comunicação e a sua fala, e tudo que está nela, os dentes, tudo. E o queixo, a vontade. Sabe quando às vezes eu apelidava alguém, nossa, como fulana é queixuda? Uma pessoa que tem vontade muito forte, que é aquela pessoa que impõe a vontade dela sobre as outras pessoas. Então, o queixo é sobre isso. Tanto que o Superman, todos os atores que fazem o Superman, tem que ter o queixo quadrado, que traz força, que traz poder.
Então, isso é uma característica. O outro cérebro que foi desenvolvido é o cérebro do sistema límbico, que controla nossas emoções. E esse cérebro fica nessa região aqui. Então, compreende da linha da sobrancelha até a base do nariz, mais ou menos aqui no meio. Se você tocar aqui, você tem um ossinho aqui no meio da sobrancelha, e é essa parte aqui. Então, sobrancelha, olhos, nariz. Então, os olhos e a sobrancelha são nossa parte emocional. A gente brinca, né, que a sobrancelha é a janela da alma, né? Os olhos, né? E eu falo que a sobrancelha é a moldura. E o nariz é o nosso campo da ação, é o nosso campo do dinheiro também. E a testa, ela é representada, né, pelo nosso campo da... Opa, caiu aqui. A testa é representada pelo nosso campo da razão. Sabendo desses 3 textos, então, o que acontece? Uma pessoa, ela pode ser mais racional, ou emocional, ou uma pessoa mais de ação. Se você tem um desses textos maior, significa que onde você tiver o texto maior, é a sua primeira atitude. Então, existem pessoas que pensam bastante para depois fazer, existem pessoas que fazem para depois pensar, e existem pessoas que sentem muito, e aí não conseguem nem fazer nem pensar. Então, a gente tem que medir nossos textos da face para saber como a gente funciona. Só aí a gente já vê que as pessoas não funcionam da mesma forma. Então, por exemplo, quando eu dou o curso, teve uma aluna minha que foi negociar com um cliente e ela percebeu que o maior texto dele era o da razão. E ela é uma pessoa emocional. E aí ela se comunicou com ele de uma forma mais racional, não da forma como ela geralmente faria. Porque, na verdade, quando você descobre essas coisas, é a forma como você vai falar com o outro. E não a forma como você está acostumado a falar. Então, para uma pessoa racional, gente, você tem que ser objetivo na sua fala. Você não pode chegar e falar, então, o dia que eu nasci, não, a pessoa não tem paciência, né? Então, você tem que falar, 2 mais 2 é 4 e isso acabou. A pessoa tá, beleza. Pronto. Vocês com certeza conhecem alguém que é assim, né? Então, essa é a primeira análise que a gente faz, a análise dos textos da face. Aí, se você quiser, eu falo um pouco dos temperamentos, porque aí dá para falar dos elementos. Pode falar assim. Gente, os temperamentos, eles surgiram mais ou menos há 420 anos antes de Cristo, pelo Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna, tá? Então, para vocês verem que não foi qualquer pessoa que trouxe isso. E o Hipócrates, ele correlacionava os temperamentos com os elementos da natureza. Então, são 4 temperamentos, e ao longo da história, outros especialistas entraram, né, nessa jogada, Galeno, outros médicos, o Galeno era médico, psiquiatra também, médico, na verdade, e aí entrou o psiquiatra Jung e vários outros que foram agregando nisso. Mas o que a gente tem? 2 temperamentos de extroversão, pessoas extrovertidas, que são os sanguíneos e os coléricos, e 2 temperamentos de introversão, que são os melancólicos e os fleumáticos. 2 temperamentos que são mais racionais, que são os coléricos. Então, o colérico é um extrovertido racional. E o fleumático, que é um extrovertido, que é um introvertido racional. Calma que vai ficar mais fácil. O sanguíneo, ele é um extrovertido emocional, e o melancólico é um introvertido emocional. Vamos entender. Eu gosto de dar sempre esse exemplo, tá, gente? O colérico, eu vou fazer uma coisa do dia a dia, que é para todo mundo entender. Quando eu falo colérico, é temperamento. Então, a palavra temperamento, dentro da psicologia, é aquilo que é inato. Nasce com você. E quando é inato, significa que é imutável. Não modifica. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu queria trocar meu temperamento. Não pode, filha. Nasceu com ele, tem que aceitar, entendeu? E, além disso, a gente tem um temperamento dominante e 2 temperamentos de apoio, que é o temperamento que você recebeu geneticamente do seu pai e geneticamente da sua mãe. E isso tudo, gente, vai aparecer no rosto, mas eu vou explicar daqui a pouco. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa clareza do temperamento, o colérico é aquele temperamento, como ele é extrovertido e racional, é aquela pessoa que chega na casa dos outros, num churrasco na casa dos outros, e essa pessoa é a que manda no churrasco, entendeu? É aquela pessoa que entra na casa e fala assim, fulano, você tem que comprar... Nem a casa dela. Fulano, você tem que comprar carvão, olha, gente, já colocaram para esquentar lá, olha, tem que picar esse tomate, manda. É uma pessoa que manda e as pessoas obedecem. Porque é aquela pessoa que lidera as coisas com muita facilidade. Tá? Depois eu posso falar dos temperamentos em outras áreas, mas para você... ver. E o sanguíneo é aquela pessoa
que é a alegria da festa. Quando a pessoa entra, todo mundo fala, fulano, aquela festa toda. É aquela pessoa que coloca música, que fala alto, que fala com as mãos e conecta todo mundo. É aquela pessoa que é muito alegre, divertida, conta piada. Então, essa pessoa. O melancólico é a pessoa que organiza. Então, por exemplo, o colérico, o sanguíneo que dá ideia. Gente, vamos fazer um churrasco? Aí o melancólico que vai lá, chama todo mundo no grupo, monta um checklist de tudo que tem que fazer. Aí é a pessoa que vai comprar, é a pessoa que vai organizar a mesa. Ele vai ser o executor disso daí. E o fleumático, ele é um temperamento mais calmo. Ele vai seguir a maré. Então, o que todo mundo pede para ele fazer, ele vai fazer. Porque ele não gosta de entrar em confronto com as pessoas. Então, o que as pessoas vão falando, ele vai automaticamente fazendo. Então, basicamente, são esses os 4 temperamentos. Só que o que acontece, né? Ao longo da nossa vida, a gente também tem aí o temperamento na luz e o temperamento na sombra. Quem cria esse aspecto de sombra é o Jung. Então, ele fala que todos nós temos pontos em nós que a gente não quer expor nem para a gente mesmo, mas que existem de negativos, né? Se a gente fala do temperamento colérico, as linhas do rosto são retas. É quando você olha para o rosto daquela pessoa e aquela pessoa automaticamente te remete a uma pessoa forte. E geralmente é uma pessoa mais sisuda, geralmente tem bastante linha de expressão, fica assim, ó. A sobrancelha é bem grossa, por exemplo, né? E a boca geralmente tem uma tendência a ser mais fina e comprida. E às vezes até meio caída, assim. Então, ou então a boca é tamanhos iguais, em cima e embaixo, e mais reta, tá? É uma característica. E o queixo, gente? O queixo é quadrado. Bem reto mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Roberto Justus. Ele tem características coléricas. Então, a pessoa que é colérica, ela tende a focar muito mais no trabalho do que na família, seja homem ou seja mulher. É uma pessoa que ela automaticamente é muito focada em dinheiro, em status, ela gosta disso, né? Ela é aquela pessoa, gente, que quando entra numa loja para comprar uma roupa, a vendedora vem toda alegre para atender, e aí a vendedora fala, posso te ajudar? Ela fala, se eu precisar, eu te chamo. É bem esse perfil, assim, de temperamento. Já quando a gente trabalha o temperamento sanguíneo, é aquela pessoa que é muito focada em vendas, é uma pessoa que vende muito, é uma pessoa que é extremamente comunicativa, é uma pessoa que é extremamente expansiva, é extremamente extrovertida, conhece Deus e todo mundo, faz amizade com facilidade, e é aquela pessoa que quando ela vai entrar na loja, ela vai para comprar um tênis, aí a vendedora mostra alguma coisa, ela entra no vestiário, ela faz fotos, joga em todos os grupos, pergunta o que as amigas acham. Ela é aquela pessoa assim que é muito interativa e também, às vezes, se tem muita opção, ela fica confusa, né? E é uma pessoa que tende a gastar mais, viu, gente? O colérico, ele investe em negócio. O sanguíneo, ele gosta de gastar dinheiro. Gosta de comprar. Sanguíneo gosta de comprar. Eu estou me identificando com o sanguíneo. Quem nunca, né? Então, e o sanguíneo, ele tem características o quê? O sorriso é mais aberto, o rosto tem linhas mais diagonais, o queixo também tem linhas mais diagonais. Então, aqui dessa distância da orelha até o queixo, faz uma linha mais diagonal, né? A própria estrutura de sobrancelha, o formato dos olhos, tem os lábios geralmente assimétricos, né? Como o meu, que o superior é menor do que o inferior, e automaticamente são pessoas que são muito, muito comunicativas. Como eu falei, a gente não tem só um temperamento, tá, gente? Então, se você se identificar com mais de um, é isso, tá? Tá no caminho. É uma porcentagem, seria, assim, uma porcentagem entre o que domina e aí vem os outros equilibrando, assim. Porque quando a gente lê sobre temperamentos, todo mundo tem um pouquinho de cada coisa, né? Você percebe que, assim, será que eu sou sanguínea? Eu tenho um pouco, eu assim, particularmente, eu me identifico muito com o sanguíneo, mas eu sou bastante racional. Então, em muitos aspectos. Então, eu não sou, se eu sou extrovertida, eu tenho certeza disso, que eu não, sou um dos dois, porque os outros não têm a ver comigo. Até demais, eu preciso até ser menos, sabe, me controlar. E eu acredito que eu fico em dúvida entre colérico e sanguíneo, porque são coisas assim que identificam muito comigo. Isso é muito importante. Às vezes, alguns estudiosos falam que a pessoa não pode ser mais de um temperamento, né? Não tem como, porque no Brasil nós somos miscigenados. Então, o nosso rosto não vai ter um formato só. Ele vai ter mais de um formato.
Então, não tem como você pegar e falar que uma pessoa é só uma coisa ou é só outra. Porque quando a gente joga isso no rosto, você identifica, por exemplo, às vezes você tem nos olhos o fleumático, então na emoção você é uma pessoa mais fria, às vezes você tem uma testa colérica, no racional você é mais decidida, e às vezes você tem um lábio melancólico. O rosto é isso. Não é, né? Eu trouxe os traços puros para vocês entenderem, mas geralmente não é assim, né? A gente é uma miscelânea. E aí, continuando, a gente tem um temperamento melancólico. As pessoas do temperamento melancólico têm esse nome, gente, porque veio do grego, foi para o latim, aí veio para o inglês, aí foi para o português. Então, é normal acontecer esse tipo de né? Às vezes, os melancólicos não gostam do nome. Mas o melancólico é aquele temperamento que é amoroso com todo mundo, que tem amigos para a vida inteira. É o famoso checklist. Eu falo que a pessoa do checklist tem checklist para tudo nessa vida. Então, qualquer coisa que vai fazer tem um checklist. Então, se você fala qualquer coisa, tem. É aquela pessoa na empresa, gente, que quando você fala assim, ai, gente, está chegando o aniversário da fulana. Ela que é a pessoa que vai comprar o bolo, que vai organizar o presente, que vai fazer tudo, né? É aquela pessoa que não sabe dizer não de jeito nenhum. E é aquela pessoa que é super eficiente no trabalho. Então, tudo que a pessoa pega para fazer, ela faz muito bem feito. Às vezes você pede assim, faz uma planilha lá com o nome do pessoal que vai participar da festa de fim de ano. Ela faz a planilha com nome, telefone, data de aniversário. É aquela pessoa que é bem completa. E os traços da pessoa melancólica, geralmente, são ovais ou circulares. O olho é mais arredondado, porque é uma pessoa muito emotiva. A sobrancelha é mais fininha e mais arredondada também. A boca também parece boquinha de boneca, bem desenhadinha aqui e menorzinha. São traços bem delicados, são pessoas muito delicadas, né? Costumam falar num tom mais equilibrado também. E aí a gente tem o temperamento fleumático, né? O temperamento fleumático, ele é uma mistura, tanto do temperamento colérico quanto do temperamento melancólico nas formas do rosto. Então, ele pode ter um formato tanto quadrado quanto redondo, mas é uma forma que você não identifica assim. Você fala, nossa, esse formato tem linha reta, é quadrado. Não, você identifica que é um rosto meio que você... Eu falo assim, quando você tem dúvida de identificar, é o fleumático. Porque o elemento do fleumático é a água. E a água, ela é mutável, ela é adaptável. E o rosto do fleumático, ele vai se adaptando de acordo com as situações. E o temperamento fleumático é isso. O fleumático é aquela pessoa que é diplomata. Então, quando duas pessoas estão brigando, ele chega lá e fala, não foi isso que ela quis dizer. Na verdade, ela está falando outra coisa. Aí a pessoa, não, foi isso mesmo que eu quis dizer. Não é assim, calma, vamos trazer aqui, vamos pensar. É aquela pessoa que sempre é o amigo de todo mundo. É aquela pessoa que quando todo mundo quer contar tudo da vida para ele ou para ela, então senta, conta os problemas da vida. É aquela pessoa que é bom conselheiro, é uma pessoa calma, é bom ouvinte, é uma pessoa passiva, é uma pessoa ajudadora, então é uma pessoa que conecta muito as pessoas e ela é mais racional. Então, quando você vem chorando muito, é aquela pessoa que é calma, é aquela pessoa que não é que ela é fria, ela pode ser um pouco, mas ela te mostra um outro lado. Se você é mais emocional, ela fala, e se a gente pensar desse jeito? É uma característica também desse temperamento, né? Então, é bem comum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando que você descobre esses temperamentos através das linhas do rosto, né? Mas existe outra forma, existe teste psicológico que dá para fazer essa análise? Olha, pela minha metodologia, os testes psicológicos, o que eu aprendi fazendo 5.000 análises observando? Os testes psicológicos, eles mostram como você está, não como você é. Então, o que acontece? Quando você vai preencher um teste psicológico, muitas vezes você está um temperamento, você não é aquele temperamento. E por que isso acontece? Vou dar aqui alguns exemplos que são muito comuns. Nasce uma criança sanguínea. E os pais são melancólico e colérico. O melancólico quer que as coisas sejam tudo organizadas. E o sanguíneo é bagunceiro. O sanguíneo gosta de ter liberdade. E o colérico gosta de mandar. Então, esses pais vão controlar esse filho ou essa filha. Só que a pessoa é sanguínea. Conforme a pessoa vai crescendo, ela adota comportamentos do temperamento colérico e melancólico e quase não usa o temperamento sanguíneo, porque ela foi obrigada a isso na infância.
E isso é muito comum, tá, gente? É mais comum, tanto que é muito engraçado que quando as minhas alunas entram no curso e começam a fazer as análises da face, elas percebem que, nossa, eu vivi muito tempo achando que eu era um temperamento e eu sou outro. Porque você começa a investigar a sua face e a face não mente, gente, porque isso aqui é estrutura óssea. Então, se você for pelos estudos da linha, é matemático. Pitágoras, por exemplo, né, que aí o criador de várias coisas da matemática, ele só contratava pessoas pela análise da face. Então, pessoas que eram mais racionais vinham para a escola dele. Pessoas que não eram iam para a escola socrática, que é de filosofia. Então, o que acontece? Você muda. Aí você faz o teste, dá lá que você é colérico ou melancólico. Aí você, eu acho que eu sou bastante colérico, melancólico. Só que fica alguma coisa do teu sanguíneo que tem lá. E aí, gente, é quando a gente tem uma coisa chamada conflito de identidade. O conflito de identidade é quando você vive algo e alguém que não é você. É quando você tem dentro de você uma certeza de que não era aquilo que você gostaria de estar fazendo, não era aquela resposta que você gostaria de estar dando. É quando você não consegue ter certeza sobre o que você quer vestir, sobre o que você quer comer. Você percebe que você é mais induzido pelos outros do que geralmente você escolher as suas coisas. Esse conflito gera a depressão, porque quando a gente está deprimido, é porque a gente não tem, obviamente, a gente tem vários fatores, né? Depressão é uma doença, mas um dos aspectos é você não saber quem você é. Autoconhecimento é tudo, né? É tudo. Autoconhecimento é tudo. E aí, outro fator que acontece, só para dar o segundo fator, quando você tem um relacionamento e essa pessoa tem um temperamento muito forte, como, por exemplo, digamos que você seja colérica. Só que você também tem um melancólico como segundo temperamento. E essa outra pessoa é muito colérico. Você acaba mudando o seu temperamento para poder conviver com aquela pessoa. Então, de tanto você ter atrito, de tanto você ter coisas, você fala, ai, quer saber? Tá. Ah, tá, vou deixar passar. Ah, tá, vou deixar passar. Só que esse deixar passar está te levando para um outro temperamento que não é o seu temperamento dominante. Porque onde a gente tem que estar, gente, os outros temperamentos é para a gente se equilibrar. Mas aonde a gente tem que estar é no temperamento que domina a nossa essência. E é o temperamento que mais aparece no nosso rosto, né? Então, esses aspectos de infância e de relacionamento são o que mais faz. Por isso que no teste é muito comum a pessoa dizer, eu tenho tal temperamento. E aí, no processo da análise facial, ela descobre que não é bem aquele temperamento que ela tem. Eu vou dar um exemplo meu, só para passar a palavra para ti. Eu sempre fui uma pessoa que falei muito, né? Dá para perceber. E as pessoas falavam, nossa, você fala demais quando eu era criança. Nossa, mas por que você fala tanto? A famosa tagarela. A famosa da tagarela. Escola, da classe, a tagarela da classe. Da classe. E aí, por que você fala com as mãos? Ah, você tem que ser menos. Você tem que ser menos. E chegou uma fase da minha vida que eu comecei a ser menos. Para agradar as pessoas. Foi quando eu entrei em depressão. E foram os temperamentos que me fizeram sair da depressão e criar a metodologia que eu tenho hoje. Porque quando você descobre quem você é, você fala, eu sou assim mesmo. Não é, gente, não é assim, sou assim mesmo e vou morrer assim. Não, você vai melhorar, mas dentro de quem você é. Você não vai mais aceitar que o outro diga como você deve agir. Você melhora pela convivência, trabalha empatia, trabalha tudo que o ser humano precisa para viver em sociedade, mas não mudando quem você é. Ah, se te incomoda que eu fale muito, desculpa. Eu sou sanguínea, eu falo bastante. É da minha característica. É claro que a gente pode melhorar, né? Mas isso é um ajuste. Legal, Jaque. E você, como consultora de imagem, né, falou que a primeira coisa é o rosto. Depois vamos passar para o corpo, que é o caso dos estilos, né? É verdade, então, que cada temperamento ele tem um estilo. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Então, quando a gente fala dos estilos, dos 7 estilos universais, existem 7 estilos universais, tá? Eu não vou focar muito na questão do estilo, porque a gente está focando bastante no temperamento. Então, eu vou falar dentro dos temperamentos. O que acontece, gente? Às vezes, o consultor de imagem não tendo... porque o estilo, ele traz um pouco da personalidade da pessoa. Mas a personalidade é a segunda faceta do eu. A primeira é o temperamento.
A personalidade, gente, ela é moldada pelo meio, ou seja, a personalidade é moldada quando você tem 0 a 7 anos. O temperamento, antes de você nascer, já está sendo formado. Tanto que uma criança de 1 ano, eu tenho um sobrinho que ele vai fazer 1 ano e já é colérico. Até no jeito dele fazer. E quando você tem esses estudos, você percebe que é essa característica. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma consultoria de imagem, quem aqui, né? Quem aqui? Vocês vão comentando aí, ama preto. Tem uma pessoa que ama preto. E aí as pessoas viram e falam assim: olha, você não deve usar só preto. Você deve usar outras cores. Só que, gente, se a pessoa é uma pessoa colérica, ela não aceita outras cores. Um colérico não gosta de cor, ele gosta de preto, branco e vermelho. Sendo que a cor de dominância é vermelho. Outra coisa, o colérico gosta de linhas retas. Não gosta de coisa com brilho, coisa com frufru. Ele não gosta disso. O cabelo da pessoa colérica geralmente tem corte reto. Com linhas bem estruturadas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a Michelle Obama ela era a primeira-dama, toda a imagem que foi construída dela foi para trazer o temperamento colérico. Então, o cabelo dela era escovado para ficar bem reto, a estrutura das roupas dela. E aí, agora que ela está no Netflix, ela tem uma outra, ela já está bem sanguínea, as roupas são coloridas, o cabelo tem curva. Então, é isso. Daí, dentro dos estilos, o temperamento, ele gosta de coisas pontuais. Então, por exemplo, o colérico gosta de acessórios maiores, ama pintar unha de vermelho, né? Você percebe que, assim, se a pessoa for no salão, toda semana ela vai pintar ou de vermelho ou de preto. Se você falar, vamos pintar de nude, morre. Temperamento colérico não gosta, tá? E aí, a gente vai para o outro temperamento, que é o sanguíneo. As pessoas sanguíneas, gente, são aquelas que gostam de cor. Olha para mim aqui, para os ouvintes da Rádio Inver, eu estou mostrando que cada unha minha tá com uma cor, gente. Ela tá com uma camisa amarela, que é a cor de dominância do temperamento. Então, o sanguíneo adora a cor amarela, cor pink, cor verde. E aí é isso, vai no salão e assim, não, pinta uma de cada cor, semana que vem já é outra cor, daí cor, gosta de cor, né? E os acessórios também, geralmente, têm uma tendência a gostar de coisas douradas, por exemplo. E o cabelo, a sanguínea, ela gosta de cabelo mais comprido. Não todas as sanguíneas têm o cabelo comprido, mas a maioria gosta de cabelo comprido, gosta de ficar passando a mão no cabelo toda hora. É uma coisa da sanguínea, né? Adora um sapato de salto, por exemplo, uma sandália. A colérica gosta de escarpão preto ou vermelho. E a sanguínea gosta de sandálias de salto. Estou falando bem rapidinho aqui, né? Porque dá para a gente falar muita coisa sobre isso. Já a melancólica, ela gosta de cores nudes, principalmente rosé. Se você pede para uma pessoa melancólica usar vermelho, ela fala, não vou usar, não. Não gosto. Com muito esforço, ela vai pintar a unha. Com muito esforço. Porque geralmente é tudo clarinho. Né? Aquele rosé gold, até o blazer é nude. E os acessórios são minimalistas. Então, o brinco é pequenininho, o colar é pequeno. Não gosta de coisa colorida. Não gosta. Usa preto eventualmente, né? Prefere a paleta de tons nudes, neutros, né? Mas sem ser... ele até usa branco, mas não gosta de usar tanto o preto. Voltando dos estilos, né? O estilo da colérica é dramático. Aquela roupa que chegando, é aquela pessoa que só de você ouvir, você já escuta, parece que a pessoa está marchando. Ela pisa com o pé, parece que é uma marcha, andando de sapato. A pessoa sanguínea, ela pisa na ponta do pé, porque ela anda sempre para frente. Travou aqui, voltou. Ela anda sempre para frente. Então, é na pontinha do pé. E a pessoa sanguínea, eu brinco que é aquela que vai chegando igual um furacão mesmo. Vai derrubando tudo que ela vai vendo na frente. Porque às vezes é um pouco estabanada, bate numa coisa, bate em outra. E a sanguínea tem um estilo sexy. Então, geralmente gosta de blusa de alcinha, geralmente gosta de blusa com decote, gosta de roupa justa, gosta de roupa com brilho. Então, tem essa questão do estilo sexy. Já a pessoa melancólica tem um estilo clássico e romântico. Então, gosta de roupas com mais babadinhos, gosta de roupa com rendinha, né? Tanto o sanguíneo quanto o colérico vão usar renda, mas é aquela renda provocante. O melancólico é aquela renda mais suave, mais romântica.
E os acessórios são bem minimalistas, né? A cor da unha geralmente é neutra. Já o temperamento fleumático é o estilo natural esportivo. Então, aquela pessoa que gosta bastante de usar tênis, por exemplo, é uma pessoa que gosta de usar bastante tênis. É uma pessoa que não gosta muito de se maquiar, por exemplo. É uma pessoa que gosta de ter o cabelo também mais tranquilo, não usa acessórios. E se usa acessórios, são acessórios com estilo mais natural, tipo, sabe, de madeira ou de algum tipo de... Como é que, Arte, até feita à mão. feito assim. à mão, exatamente. Só que, gente, você pode falar assim, já que eu me identifiquei, mas eu também uso tênis. Acontece que você pode ter mais de um estilo, como você tem mais de um temperamento. Uhum. Então, às vezes, você pode ser sanguínea, ter o estilo sexy, e também ter o estilo esportivo natural do fleumático, por exemplo. Né? Então, faz esse mix. Em termos de maquiagem, por exemplo, o colérico sempre está com delineador e batom vermelho, e o sanguíneo, ele gosta de variar na maquiagem. Então, e também quando sai, sempre tem que ter um brilho, né? Porque o sanguíneo gosta de brilhar. E o melancólico, sempre uma maquiagem super neutra, bem tranquila, essas coisas. Então, basicamente isso. É possível ser sanguíneo fleumático? É possível. O Galeno, quando cria os estudos, né? Aí a gente está falando de uns 500 anos atrás, ele fala que não tinha como uma pessoa ser sanguínea e fleumática. Na análise facial. Extrovertida e introvertida, né? Como que fica isso? Mas é possível sim, gente, pela nossa face. Então, imagina que você, a sua mãe, era uma pessoa sanguínea e seu pai era uma pessoa fleumática. Você vai receber genética do seu pai e da sua mãe. Então, obviamente, esses temperamentos vão vir para você e vão aparecer no rosto. Mais para frente, gente, o Jung, né, um grande psiquiatra, inclusive ele foi um dos pupilos do Freud, ele vai dizer que o ser humano ele não é 100% extrovertido, nem 100% introvertido. As pessoas têm graus de extroversão e graus de introversão. Então, sim, você pode ser uma pessoa extrovertida e uma pessoa introvertida. Vou dar um exemplo. Eu tenho muita facilidade para palestrar para 500 mil pessoas, mas quando eu entro no elevador, eu sou super tímida. Eu não sou essa pessoa aqui falante que vocês estão vendo. Eu entro e falo, oi, bom dia, tudo bom? E fico quieta. Eu não sou aquela pessoa que estou numa fila e chego falando, dependendo do lugar, eu fico quieta, eu tenho timidez, eu tenho vergonha. Então as pessoas falam, não, você não. Sim, eu tenho. E você vai perceber que tem alguns momentos que você é mais extrovertido e tem alguns momentos que você é mais introvertido. Então, assim, existem 12 combinações de temperamento. Então, uma pessoa pode ser sanguínea fleumática, sanguínea colérica, sanguínea melancólica. Colérica sanguínea, colérica melancólica, colérica fleumática. Melancólica, entendeu? Uhum. Essas combinações dos temperamentos. Só que a ordem dos fatores altera o produto. Por exemplo, uma pessoa que é sanguínea fleumática, como ela é? Eu tenho uma pessoa assim na minha família. Ela é aquela pessoa que é super expansiva, comunicativa, que vende super bem, só que é uma pessoa racional. Então, ela tem a expansão do sanguíneo, que é um temperamento extrovertido e emocional, mas ela tem a frieza do fleumático. Então, às vezes, está acontecendo um monte de coisa, ela vai chegar e falar, para mim é simples, é só fazer isso e isso. Acabou. Já uma pessoa que é sanguínea melancólica, ela é aquela pessoa que é muito emocional. Qualquer coisa que você fizer para ela, ela vai sofrer muito, ela vai sentir muito, ela vai chorar muito, ela vai ficar muito nervosa. É aquela pessoa que tem muitas emoções. E é aquela pessoa que oscila muito. Então, de manhã ela está alegre, à tarde ela está triste, depois ela fica alegre de novo. Ela oscila nessas emoções, né? E sanguíneo colérico é fogo no paquinho, né? Aquela pessoa que é extrovertida, que manda em tudo, que comunica. Legal, Jaque. E assim, eu estava vendo também no seu Instagram, que a Jaque tem muitas dicas no Instagram dela, viu? Para quem está chegando agora aqui na nossa entrevista, a Jaqueline é consultora de imagem, especialista em visagismo e está aqui dando uma aula para a gente sobre temperamentos. E eu vi lá no Instagram dela, que pode falar o seu Instagram, Jaqueline Fraga, né? O seu 8. arroba, assim? Jaqueline Fraga 8, com C, Isso. tá, gente? Seguem ela lá para vocês verem, ela dá muita dica sobre isso. E você fala sobre sorriso, né? O sorriso diz quem você é. O sorriso fala tudo sobre nós, gente. Eu ministro cursos, né, para dentistas e profissionais da área de harmonização facial. O que acontece, né? Nossos 6 dentes principais, tá?
que é de canino a canino. Tem muita coisa para falar de dente, mas assim, né? A gente tem pouco tempo aqui. É para ela me convidar de novo para eu vir aqui falar mais. Com certeza, com certeza. E aí, de canino a canino. Então, os dentistas chamam de incisivos, tá? Incisivos centrais, que são esses dois dentes da frente. Incisivos laterais, que são os dentes aqui do lado. E canino. Os incisivos centrais, eles representam o seu eu. O seu temperamento primordial. E os dentes, eles vão seguir formatos. Então, você já vai olhando aí o seu dente e vê se ele tem um formatinho mais em forma de triângulo. Se ele tiver esse formato mais em forma de triângulo, os dentes principais, significa que você tem um temperamento sanguíneo. Como é um temperamento, então você se comunica de forma mais sanguínea, né? Os laterais, gente, são os nossos dentes da emoção. Como é o nosso campo emocional. Então, se você tem um dente mais redondinho, pertence ao melancólico. Se você tem um dente retangular e comprido, pertence ao colérico. E se você tem um dente bem pequenininho, que parece aqueles dentes de criança, e mais quadradinho, você tem um temperamento fleumático. E como funciona? Então, os dentes da frente, que são os incisivos centrais, é o seu eu, a característica da sua personalidade, como você se posiciona na vida. Os dentes laterais é a sua parte emocional. E o canino é a sua parte de instinto. Lembra que eu falei que o rosto é dividido em 3 etapas? Os nossos dentes também. Então, razão, né, os dentes da frente, emoção, os dentes do lado, e o canino é a parte da ação do instinto. O que acontece? Esses dentes, eles sofrem influência genética desde o ventre da sua mãe. Então, toda a arcada superior e a arcada inferior, eles vão sofrer uma influência do que aconteceu ainda no seu período gestacional. Então, se a sua mãe, por exemplo, passou por muita dor e sofrimento durante a sua gravidez, tá? Para vocês entenderem, você vai manifestar alguns problemas nos dentes na arcada superior. Se você teve alguma infância muito conturbada, os seus dentes de baixo vão ser montadinhos. Porque esses conflitos se deram a tal ponto que mexeu na sua estrutura dos dentes. E quando o nosso dente está um para frente e outro para trás, gente, significa, por exemplo, a gente vai dividir o rosto no meio. Então, se o seu lado esquerdo e o seu lado direito dos seus dentes não estão iguais, a gente geralmente não tem iguais, você está com um conflito entre o seu passado e o seu futuro, entre a sua razão e a sua emoção, e entre o seu lado paterno e o seu lado materno. Você fala, eu não tenho problema com os meus pais. Às vezes não é com seus pais. Às vezes é problema com uma figura masculina ou com uma figura feminina que tem muita influência sobre a sua vida. Às vezes é inconsciente, né? Às vezes é inconsciente o problema, a gente não consegue identificar assim, né? Gente, 95% do nosso cérebro é inconsciente, só 5% é consciente. Então, esses 95% é que mandam. Então, por exemplo, muitas pessoas falam, eu não sou assim ou eu não sou assado. Mas quando a gente começa a fazer análise do dente, fala, olha, tá mostrando aqui que você tem um probleminha, assim, aqui é do lado paterno. Aconteceu alguma coisa, se teve alguma perda. Meus pais se separaram. Eu tive tal conflito. E aí, para vocês entenderem como funciona, os temperamentos são tão expressos no nosso dente, quando a sua arcada ela começa a recuar, né? A sua arcada ela vem para dentro, ou o seu queixo, é uma característica de um temperamento fleumático. O nosso queixo é a área da vontade. Então, quando a pessoa tem um queixo pequeno e para trás, significa que ela não consegue impor a vontade dela. As pessoas mandam e ela simplesmente faz. Tanto que vocês já devem ter ouvido falar da cirurgia para tirar, né? Que vai trazer a arcada de volta, né? É uma cirurgia realizada por um profissional que chama bucomaxilo, né? Ele vai fazer essa cirurgia para trazer. E muitas pessoas que reposicionam a mandíbula, né? Que é a parte inferior aqui da arcada dentária, elas começam a se impor mais perante a vida. Isso não sou eu que estou falando, gente, são pesquisas. Outra característica que é muito comum de você ver por exemplo, os coléricos, eles têm excesso de raiva, tá? A emoção primordial do colérico é raiva.
Então, uma das coisas que você percebe é que, geralmente, quem é colérico tem inflamação na ATM, que é essa articulação aqui. Olha aí, ó. É essa articulação aqui que, quando a gente abre a boca, né, você sente aqui que é a junção da maxila, que é a parte superior da arcada, e da mandíbula. Então, você percebe que a pessoa... E quando você olha, a pessoa geralmente está assim, ó. Está travando. Está apertando. Ixi, será que eu sou colérica? Eu tenho DTM. O meu é aqui embaixo, minha mandíbula é deslocada. Olha isso. É o DTM, eu não sei se eu falei certo, eu acho que é isso. É DTM, que é inflamação na ATM. É isso mesmo. Culparam a chupeta já, que falaram que é porque eu chupei chupeta há muito tempo e a minha arcada dentária ela ficou enfraquecida. Mas vai saber, né? Como eu dou aula para dentista, e eu sempre ensino para as minhas alunas o seguinte: a gente leva em consideração todos os fatores fisiológicos e biológicos. Então, claro que a gente tem que levar toda a fisiologia da pessoa e a biologia da pessoa. Só que, gente, nós reagimos de forma emocional absolutamente tudo na nossa vida. Então, já foi diagnosticado que as pessoas que têm DTM, problema na articulação, são pessoas que são mais estressadas, são pessoas que são mais ansiosas, são pessoas que... E para vocês terem uma noção, gente, aumentou e muito os casos de pessoas com inflamação na ATM durante a pandemia. Primeiro que amordaçaram a gente, né? Uhum. Fecharam aqui a nossa... então, você não podia se expressar. O que aconteceu? O campo que ficou mais exposto foi o nosso campo da emoção e da razão. Então, você percebe que as pessoas ficaram muito mais emotivas, muito mais sensíveis. As pessoas começaram a racionalizar as coisas da vida dela que elas nunca tinham pensado antes. Então, tudo isso tem a ver com o posicionamento da máscara, porque a máscara vetou a nossa parte da expressão, da fala. E você também aí, que muitas vezes segura a raiva, como eu falo, o famoso passa-raiva, né? Que você segura a sua raiva porque você não consegue falar, você que tem temperamentos mais introvertidos e não consegue se expressar como melancólico e fleumático, você muito provavelmente está com bruxismo também e desgaste dos dentes, tá? E isso também, além do problema fisiológico e biológico, é por conta de excesso de emoção contida. E a emoção que conduz isso, gente, é a raiva. Tanto que você vai se pegar muitas vezes fazendo força, né? Só para terminar, o canino é a parte do instinto, é a parte que desenvolve a tua capacidade de ação, de posicionamento na vida. Por exemplo, tem pessoas que o canino nem parece o canino, parece um dente normal, não tem ponta. São pessoas que, durante a infância, não tiveram como se expressar, eram pessoas muito controladas pelos pais. Então, geralmente, o canino... Porque, gente, o nosso canino é para ter ponta, porque a gente é um predador, né? Aí, ó, os caninos, exatamente. Então, quando você não tem esses caninos, significa que você foi vetado de colocar suas expressões. Então, por exemplo, quando as pessoas chamam muito de lente de contato, mas dentro da odontologia é chamado de faceta, os dentes, aqueles dentes que você põe. Não pode ficar todos os dentes do mesmo tamanho, porque cada dente tem uma representatividade. Por que os nossos dentes centrais são maiores? Porque eles representam a maior expressão nosso eu verdadeiro. E aí os dentes laterais têm que ser menores, porque é o nosso campo emocional. E o canino, ele tem que ter essa ponta para nos colocar numa posição de expressão. E eu já fiz várias consultorias onde a gente colocou caninos nas pessoas e, gente, as pessoas começaram a ter uma expressão melhor perante a vida. Aí você fala, mas como isso acontece, né? É mágica agora? Você coloca uma coisa, a pessoa muda? Você corta um cabelo e a pessoa muda? O seu cérebro, o sistema límbico, o sistema emocional, especificamente, a gente vai ter, nessa região do sistema límbico, a amígdala cerebral, que é a responsável, e existe um outro que chama girofusiforme, que nós reconhecemos linhas e formas. O cérebro recebe 5 comandos: linhas, formas, cores, proporção e volume. Então, é dessa forma que o cérebro mensura tudo, de uma decoração até um formato de rosto, até uma roupa. Então, se a gente trouxer todas essas informações que o cérebro recebe para o nosso rosto e para a nossa vestimenta, eu vou dar um exemplo bem que eu dou sempre para as minhas alunas, né, no curso. Vocês já repararam? Reparem no rosto dos vilões. Eu vou dar um exemplo do Loki,
né, que faz lá o filme lá dos Vingadores. O rosto dele tem um queixo bem pontudo e bem fino. Os vilões geralmente têm um rosto mais triangular invertido. E se a gente pensar, a placa de perigo, ela é um triângulo invertido. Nossa. Então, não é por acaso que o rosto tem essa proporção. Se você pensar, por exemplo, quando você fala assim, fulano é muito quadrado. Quadrado representa o temperamento do colérico, que é aquela pessoa mais séria, que é aquela pessoa mais determinada. Quando você pensa numa coisa mais circular, você pensa uma pessoa que sempre está se colocando em movimento. Né? Quando você olha para um círculo, você pensa que força. Não, você pensa que suavidade, que leveza. Então, o cérebro ele vai absorvendo essas informações através do córtex cerebral. Então, nosso olho absorve isso. O córtex cerebral, ele lê essas linhas e cada linha dessa vai transmitir uma mensagem. Essa mensagem, o cérebro adapta isso e manda para o nosso sistema límbico. Por isso, às vezes, gente, que você... Claro que tem lance de energia, para quem acredita nisso ou não, mas por isso que às vezes você olha para o rosto de uma pessoa e fala, não fui com a cara. Já viu que você fala isso? Uhum. Ah, não fui com a cara dessa pessoa? Não é que você não foi com a cara daquela pessoa. Existem elementos naquela pessoa que geram em você desconfiança. Por exemplo, gente, pessoas que têm os olhos muito próximos, sobrancelhas muito grossas e o rosto com muita força, e geralmente tem uma tendência a ter olhos azuis, um azul bem mais claro, ela tem uma tendência a ser uma pessoa mais fria, mais manipuladora. Então, é uma pessoa que até quando eu faço live, às vezes, com o meu público ao vivo, eu falo, gente, o que essa imagem está transmitindo para vocês? Eu não falo nada, eu só mostro a foto. Depois eu explico o que é. A pessoa fala, ai, não sei, tá me dando medo, ai, uma pessoa esquisita, ai, não sei o quê. Então, isso é porque o teu cérebro está lendo essas informações. O que eu faço é traduzir para você o que significa, mas todos nós já fazemos. Então, por exemplo, quando eu pego uma cliente e corto o cabelo dela reto e pinto da cor preta, o cabelo, estou dando um exemplo, tá? Uhum. O cérebro dela vai entender que houve uma mudança naquela pessoa. Até porque ela está se vendo, né? Ela tá se olhando assim, né, no espelho, né? Ela está sentindo as diferenças. Ela está sentindo. Então, quando você percebe a diferença, gente, eu falo para vocês fazerem um teste muito simples. Tudo que você nunca fez, faça nessa semana após essa entrevista. Exemplo, se você nunca usou um batom vermelho, comece a usar por 7 dias. E perceba se não vai mudar a sua forma de se expressar com as pessoas. Se você nunca pintou sua unha de vermelho, pinte sua unha por 7 dias e veja. Se você é uma pessoa que só usa cor nude, comece a usar cor escura e veja como o seu comportamento vai mudar. Se você é uma pessoa que só usa só usa o preto, comece a usar uma roupa colorida e perceba como o seu temperamento vai. Ah, já que o temperamento muda, na verdade não muda, perdão, tá? O comportamento muda. O temperamento é imutável, o comportamento muda. Então, na consultoria a gente faz assim, exemplo, às vezes você é uma pessoa que é super comunicativa, expansiva, mas você vai ser promovida para um cargo de liderança. E o teu problema é que você quer fazer amizade com todo mundo, e você não sabe administrar isso. Qual é o meu trabalho? Verificar quais são os seus temperamentos e adicionar na sua imagem elementos que te tragam mais força. Então, por exemplo, eu vou contar um case de uma cliente. Ela assumiu a chefia de uma empresa e ela tinha bastante característica do temperamento melancólico, mas ela tinha também, lá como terceiro temperamento dela, o colérico. Porque também não adianta a gente ser aquilo que a gente não é. A gente tem que melhorar nossa imagem dentro daquilo que a gente é. É a forma como eu trabalho e ensino meus alunos. Só que ela entrava na sala de reunião, como ela falava muito baixo, era muito calma, e ela liderava muitos homens, as pessoas não escutavam o que ela tinha para falar. O que a gente fez? A gente mudou o corte do cabelo dela. A gente reposicionou a roupa dela. Só pela imagem dela, quando ela começou a chegar na reunião, as pessoas falavam, nossa, você está diferente. Só a imagem. E ela mesma falou, já que impressionante. Logo depois que eu saí do salão, eu comecei a ficar com a coluna mais ereta. Eu não sei, me sentir diferente. Por quê? Porque você vai ajustando aquela imagem. É normal, né, gente? A gente olhar para uma pessoa, por exemplo, o cérebro faz um julgamento. Ah, essa pessoa é muito simpática. Ah, essa pessoa é triste.
Ah, essa pessoa é muito alegre. Ah, essa pessoa é muito séria. Nossa, com essa pessoa não dá para mexer, não. São essas interpretações da imagem. Então, a gente vai fazendo isso. Não sei se você quer... Você quer que eu complete mais alguma coisa? Pode falar, pode continuar, não tem problema não. Então, gente, isso acontece com homens também, né? Trazer exemplo de homens aqui também, para não ficar parecendo que só mulheres. Então, por exemplo, por que os homens estão usando tanta barba, né? Falar a verdade para vocês, homens, agora, não é que é uma tendência de moda, é uma tendência comportamental. O que acontece é que as mulheres ganharam muito terreno e muito poder nos últimos anos. E os homens, dentro desse cenário, começaram a se sentir deslocados. Porque agora o negócio está de igual para igual. E o que acontece, gente? Se a gente lembrar da imagem dos homens das cavernas, o que esses homens usavam? Barba. Eles usavam barba. Porque a barba, além de ser um agente de camuflagem, de proteção da pele, ele funciona como uma segunda camada. É como a maquiagem para a mulher, é a barba para o homem. Só que onde fica a barba? No rosto, no campo da ação. Então, os homens precisavam exercer mais força, mais poder. Então, eles colocaram barbas. E você percebe que quanto mais barba o homem coloca, mais ele está escondendo a identidade dele e mais ele está querendo trazer elementos de força. Porque a barba, gente, ela muda a impressão que o olhar tem sobre o rosto. Então, se o rosto é mais arredondado, mas a pessoa faz a barba e o barbeiro, que geralmente é visagista, deixa a barba mais diagonal, ela já vai pender mais para um temperamento sanguíneo. Então, os homens estão usando a barba porque eles precisam exercer esse poder deles. E aí, mulheres, fica a dica agora, tá? Quando o homem começa a usar cavanhaque, se prepara que ou ele está querendo pular a cerca, ou ele já pulou, ou ele vai pular, tá? Meu Deus! Tá? Essa revelação aqui é muito importante. É de forma consciente que ele está usando? Não. Mas o que acontece? Essa região da boca, gente, os lábios, eles representam também nossos órgãos sexuais, principalmente os femininos e os masculinos. E aí, quando o homem deixa só essa parte da boca em destaque, é que ele está com instintos sexuais reprimidos. Isso também o próprio Freud já falava em relação ao bigode, né? Então, gente, são instintos inerentes. E você pode perceber que até aquele filme Dom Juan de Marco, aqueles filmes que os homens são mais sedutores, o que eles fazem? Eles deixam a pessoa com barba? Não, eles deixam a pessoa com cavanhaque. Uhum. Então, o homem, quando coloca isso, ele começa a querer... Ele está naquela fase de querer colocar mais energia sexual. Aí, mulherada, começa, né, a prestar atenção aí, ficar de olho, porque ele está querendo se libertar mais, né? Nesse sentido. Sensacional o que você está falando para a gente aqui. Eu estou adorando. Outra coisa que... Não, pode falar. Uma coisa também, gente... Vixe, minha esposa não vai deixar, tô falando aqui, eu usar mais barba. Não é barba, tá, gente? É cavanhaque, tá? Cavanhaque. A barba, por que muitas mulheres não gostam que o marido use barba? Vocês acham que é por acaso? Ah, é porque me pinica? Não. É porque, inconsciente, a mulher sabe que o homem que usa barba, ele está ganhando mais força, proporção, posicionamento e também está ativando mais a parte sexual dele. E é por isso que as esposas não gostam de barba. E os homens adoram, né? Então, e virou uma tendência porque foi uma tendência comportamental, não foi uma tendência de moda. É que nem as mulheres, gente, quando uma mulher decide ficar ruiva, quando uma mulher decide pintar o cabelo de vermelho, vocês podem escrever que esta mulher vai mudar tudo na vida dela. Tudo. Ela vai pedir divórcio, ela vai se mudar para outra casa, para outro estado, para outro país, ela vai mudar de emprego. Quando a pessoa pinta o cabelo de vermelho, gente, ela vai transformar a vida dela. Já quando a pessoa pinta o cabelo de loiro, a pessoa está querendo ativar a parte de sensualidade. Ela está querendo ficar uma pessoa mais sensual. Ela está querendo... Geralmente, mulheres que se divorciam logo pintam o cabelo de loiro.
porque querem ativar essa parte da sensualidade, né? E outra coisa que é muito importante é que as mulheres loiras, não é à toa que a Marilyn Monroe foi considerada um símbolo sexual, né, gente? Então, tem essa questão aí muito, muito forte. Essa questão do cabelo. E o cabelo preto é quando a pessoa está querendo força e está querendo focar em bastante objetivo profissional. Aí a mulher tende a pintar. Outra coisa, mulheres também gostam de barba, né? Geralmente as mulheres têm esse fetiche por barba, porque teve uma pesquisa da Universidade de Princeton que fala que mulheres que observam homens com barba, elas tendem a produzir mais feromônio, porque elas sentem que aquele homem é um potencial parceiro para até reprodução. Porque geralmente homens que têm barba traz esse aspecto de força, né? Então tem essa questão. Então, para te ver como o cérebro reage a absolutamente tudo. Nada é por acaso, gente. Sempre falo para meus clientes. Não é só uma sobrancelha, não é só uma boca, não é só um rosto, não é só um blazer. Aquela pessoa. Se você tem uma estratégia da forma como eu atuo como consultora, tudo tem um porquê. Muito legal, já. Quem está usando tem esse poder de saber. Quem não sabe só vai receber esse poder. Porque vai ser... Eu falo, gente, que a imagem... Nós somos seres imagéticos. A imagem, ela age direto no seu sistema inconsciente. Você não sabe nem por quê, mas você automaticamente está condicionado àquela pessoa. Sensacional. Ô, Jaque, tá passando aqui o tempo. Eu quero só que você deixe as dicas de presente para cada temperamento. Infelizmente, né, a gente vai ter que finalizar, mas deixa essas dicas e a gente logo já marca outra entrevista para a gente continuar falando sobre esse assunto, tá? Ah, legal. Gente, vamos lá. O temperamento colérico gosta de presentes para ele. Então, assim, gosta de bebidas quentes, gosta muito de uísque, por exemplo, dê um relógio para esse temperamento, ele gosta de coisas assim. Se você for dar uma blusa, dá uma coisa de marca, viu? Porque não gosta de coisa de qualquer lugar, não. O temperamento sanguíneo, gente, ele é um temperamento que é fácil de agradar. Você pode dar vários presentes, roupa, maquiagem, acessórios. Adora ganhar brincos, por exemplo, argola é uma coisa que o sanguíneo gosta muito. E se ele não gostar, ele vai lá e troca. É uma coisa bem assim. E a bebida que o sanguíneo, já estou falando até a bebida que o sanguíneo toma, ele toma todas, mas ele prefere champanhe, tá? O sanguíneo, espumante. O temperamento melancólico, ele gosta tanto de coisas para casa, né? Ele ou ela, né, gostam de coisas tanto para casa quanto coisas que são mais voltadas para ele, mas no sentido que tem assim, não entrega só o presente, entrega um cartão junto, sabe? É uma pessoa que é mais emocional e gosta de, eu estou falando rápido porque tem mais coisas para falar de presente do que o tempo está esgotando, e gosta de vinho, tá? Bastante. O temperamento fleumático é aquela pessoa que assim, qualquer coisa que você der tá bom. Se você der uma camisa de time, tá bom. Se você der uma polo, tá bom. É uma pessoa que é tranquilo para você dar presente e gosta bastante de cerveja, por exemplo, né? Então, assim, gente, é um resumo aí dos temperamentos, mas existem muitos presentes. Meu Instagram eu sempre posto, estou postando bastante coisa de Natal aí, das coisas que as pessoas querem. E é uma coisa que, quando você acerta o presente da pessoa, a pessoa se identifica. Então, comecem a tratar cada temperamento do jeito que ele é, porque vocês vão ver que no relacionamento profissional e pessoal as coisas vão ser diferentes. Muito legal. Passa aqui para os nossos ouvintes, né, os telespectadores também que estão acompanhando a gente pelo YouTube e pelo Facebook, os seus canais de atendimento, como que faz para chegar até você, para marcar uma consultoria. Gente, então você me acha no Instagram, é @JaquelineFraga, com C de casa, Q de queijo, porque minha mãe quis dar uma complicadinha. JaquelineFraga 8. O meu WhatsApp, né, que é o WhatsApp da empresa, é 19 981945824. 19 981945824. Eu atendo pessoas do mundo inteiro, tá, gente? Então, eu tenho gente na Angola, na Europa, nos Estados Unidos. Então, do mundo e do Brasil inteiro, a gente faz atendimento online. E se você quiser também ser meu aluno, minha aluna, e quiser aprender mais dos temperamentos, vem que vai ser muito bom. Você pode aplicar no seu negócio, na sua vida, e com certeza vai ser muito bacana. Queria agradecer, viu, por essa oportunidade, você é maravilhosa. A gente já está combinando já há um tempão, e obrigada, sim. Eu espero que também tenha te ajudado nos teus estudos aí dos temperamentos. Sim, ajudou muito. Fiquei confusa um pouquinho, mas assim, é uma questão mesmo, vou marcar com você, porque eu quero realmente
de fazer consultoria de imagem completa, porque eu tô numa fase, sabe quando você passa dos 30 e você sente que você precisa ajustar algumas coisas? Ainda uma sensação ainda de menina, mas que precisa ser mulher no estilo e tudo mais. Mas, Jaque, nós que estamos aqui muito felizes pela sua participação, obrigada por todas essas dicas, né? Foi uma aula aí, gente. E seguem ela lá no Instagram para vocês entenderem, tem muita dica legal. Faça o contato com ela, fala seu WhatsApp mais uma vez para quem não anotou. Gente, então vamos lá. É 19 9 8194 5824. Tá? Legal, Jaque. Beijo para você, até qualquer dia, até mais. Já vamos marcar já a virada do ano, né? E obrigada pela sua participação, tá bom? Muito obrigada. E a próxima a gente fala de um tema específico dentro de temperamentos, que aí hoje foi uma introdução, né? De falar de tudo, assim, é muita coisa. Obrigada, viu? De coração. Obrigada Beijo, a você. gente. Tchau, tchau. Beijo.